Por que nos Estados Unidos temos muito mais estradas de concreto do que aqui no Brasil? Provavelmente aqui no Brasil você já deve ter visto vários tipos de pavimento em asfalto, né? A gente tem uma cultura de utilizar mais o asfalto nas vias públicas. Mas quando a gente pega em relação a custo-benefício, qual será que vale mais a pena? O concreto ele dura 30 anos. Em conta que o asfalto só dura apenas 15 anos e ainda com uma recapagem feita. Ou seja, se for só no primeiro estágio, ele dura apenas 10 anos. Então 10 anos daqui contra 30 anos do concreto. Quando a gente fala de aquecimento, quando a gente tem a influência do sol sobre o solo, a gente percebe que nas pavimentações asfálticas a gente tem temperaturas que chegam a 65, 70 graus, enquanto no concreto não passa dos 45. Então a gente tem também uma diminuição do calor ali nas cidades que fazem bastante calor. E quando a gente vê na rugosidade e nas vibrações, o concreto ele é muito mais liso, o que faz com que o carro seja muito mais econômico em vias pavimentadas de concreto e muito mais beberrão em vias que são consideradas asfálticas. Então quando a gente põe esse custo-benefício, o concreto ganha disparado. O concreto é chamado de pavimento rígido, já o asfalto é chamado de pavimento flexível. E você já deve ter visto em algumas cidades aí que até a qualidade do asfalto é ruim, que quando passam ônibus e caminhões o asfalto começa até a deformar e começa literalmente a derreter assim para as bordas. Isso demonstra que ele é realmente flexível, já o concreto ele é rígido. Então toda a vibração ele acaba, no caso do asfalto, absorvendo e deformando. Que já no concreto ele não absorve da mesma forma, então faz com que essa vibração acabe sendo absorvida por parte do sistema de amortecimento do veículo e não do caso do concreto e do pavimento. Só que para a gente entender um pouquinho do porquê os Estados Unidos utilizam muito mais pistas de concreto do que aqui no Brasil, a gente tem que voltar lá na história, em 1944, quando o 34º presidente americano, que ainda não tinha se tornado presidente, o general Eisenhower, ele olhava lá para a Alemanha, olhava para as pistas da Autobahn e via o quê? Durante as movimentações de guerra da Aliança, ele percebia que os deslocamentos eram fundamentais na operação. E a Alemanha, como sempre, priorizou, durante o período de guerra e até mesmo antes, boas rodovias. E era o lema de Hitler: para você conseguir deslocar bem o seu exército, você precisa de boas estradas. Um exército mais rápido em formação, um exército mais rápido em deslocamento, era sinal que estava à frente do seu inimigo. E pegando essa linha como referência, quando ele se tornou presidente, ele falou: não, aqui a gente tem que focar nas pavimentações e na malha de pavimentos em concreto, para a gente ter uma melhor durabilidade ao longo dos anos e para a gente conseguir melhorar o fluxo dos carros aqui. Para a gente entender um pouquinho a relação de Estados Unidos e Brasil em questão de pavimentos, eu vou dar alguns dados para vocês. Lá nos Estados Unidos a gente tem 6,5 milhões de quilômetros de estradas. Aqui no Brasil a gente tem 1,7 milhões de quilômetros. Com isso você percebe que aqui a gente já tem 25% da malha ali de estradas que tem lá nos Estados Unidos. Quando a gente compara o quanto é pavimentado e o quanto não é, a discrepância fica ainda maior. Desses 6 milhões e meio de quilômetros que a gente tem lá de estradas americanas, 4,4 milhões são pavimentadas. Sabe quantas são pavimentadas aqui no Brasil? Do 1,7 milhões de quilômetros que nós temos, apenas 213 mil são pavimentadas. Então se a gente comparar a porcentagem aqui do que é pavimentado no Brasil em relação aos Estados Unidos, a gente vai chegar no número de 4%. Apenas 4% é pavimentado no Brasil em relação ao que temos lá nos Estados Unidos. E sabe qual é o número mais discrepante? Quando a gente vê quantos quilômetros são de concreto e de asfalto. A gente tem 214 mil pavimentados, mas sabe quanto que desses 214 mil são de concreto? Apenas 8 mil quilômetros. Sim, 8 mil quilômetros. Enquanto nos Estados Unidos, daqueles 4,4 milhões, 240 mil quilômetros são de concreto. A gente está falando de 240 mil quilômetros contra 8 mil quilômetros apenas. Aqui no Brasil, a gente tem, na maioria das vezes, pontes, túneis e algumas estradas e algumas rodovias que são em concreto. Mas em Priori a cultura aqui no Brasil é de pavimentações asfálticas. Mas César, por que aqui é pavimentação asfáltica, sendo que o concreto é melhor, ele rende mais, tudo que a gente já sabe? E a resposta é simples: interesse por parte do governo. Como sempre aqui no Brasil, muitas vezes é muito mais fácil você refazer um serviço e ganhar novamente em cima do que você simplesmente fazer algo durável. Vou pegar algumas referências para vocês entenderem. A Serra de Petrópolis foi criada em 1932. Ela tem mais de 80 anos e ainda é em concreto e nunca foi refeita. A gente tem algumas outras estradas e avenidas pelo país que têm mais de 50 e 60 anos que nunca tiveram retrabalhos. Então, assim, culturalmente, nós aqui temos o costume de fazer em asfalto
para que isso sempre seja um retrabalho. Só que o problema é que quando você percebe que, no geral, se essa pavimentação fosse feita expandindo as áreas, a gente teria sim sempre uma constante pavimentação, mas de novas áreas, e não refazendo sempre as mesmas que nós já havíamos construído. Então, se você reparar, o asfalto dura 10 anos, depois tem que fazer uma sobrecapa com 5 anos depois, ou seja, em 15 anos ele tem que ser refeito, raspado inteiro e refeito. Sendo que se fosse em concreto, poderia focar em outras malhas de pavimentação. E iria lucrar do mesmo jeito. Mas o problema é que aqui o imediatismo reina. Culturalmente, as empresas de pavimentação têm muito mais máquinas e conhecimento de ramo asfáltico. Eles têm rolos compressores, têm equipamentos para asfalto. E no concreto não é tão estimulado. Quando a gente pega um pouquinho de como é feito o concreto, a gente tem 3 formas de fazer o concreto aqui no Brasil. Em obras pequenas, normalmente em pontes ou até em túneis, são utilizados uma espécie de placas de concreto já feitas, que elas são apenas coladas, né? Então elas são ajuntadas e a gente percebe aquela emenda, até como a gente vê em algumas pontes. Então, para obras pequenas é utilizado esse mecanismo. Para obras medianas, a gente já tem as formas contínuas, que utiliza ali um parâmetro de régua vibratória apenas para nivelar e você ficar ali com ele as laterais bem acabadas. Isso também é utilizado em obras menores. E para grandes obras, como por exemplo o Rodoanel em São Paulo, que foi feito em concreto, existem as formas deslizantes, que elas já fazem, por exemplo, 7 metros de calçamento em concreto e já consegue avançar de forma a deixar o concreto em pé e pronto. Chega a fazer, por exemplo, 1 quilômetro ao dia de estradas com uma máquina dessa. No Brasil só tem apenas 29 máquinas dessa. É um custo milionário e que as empresas, e com esse lobby que envolve toda a indústria asfáltica, acaba perdendo espaço para se criar novas formas de pavimentação aqui no país. Então, para finalizar, se quisermos ter estradas e ruas melhores aqui no Brasil, culturalmente a gente vai ter que mudar muita coisa, a começar de treinamentos, investimentos em maquinários e também empresas dispostas a focar na longevidade das estradas e não apenas no uso e reparo das mesmas que nós já temos. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco a linha de raciocínio. As referências bibliográficas desse vídeo estão na descrição. E tamo junto, deixa o seu like, dá o seu joinha. É um vídeo diferente que a gente está procurando trazer de curiosidades e temas que podem ser importantes para você ampliar o seu conhecimento. E se você tiver uma curiosidade que você queira saber, aproveita e deixa nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo, gente. Tchau!